Meu nome é Andréa Margit, eu sou da Fundação Roberto Marinho, gerente de meio ambiente. Eu quero dar boas-vindas a todos. Essa é a nossa Manhã da Floresta, no Espaço Humanidade. Aqui nós temos presenças ilustres, que eu vou deixar para os nossos amigos apresentarem. E para a gente é um grande prazer poder criar esse momento num espaço que nós queríamos que fosse um presente para a cidade. A Rio+20 está acontecendo no Rio Centro, nós temos muitas delegações participando, nós temos muitos cariocas, muitos brasileiros participando, mas a gente sabe que é um evento que nós poderíamos aqui prestar um serviço, prestar um espaço para todos, para os professores, para as famílias, para as escolas, para quem vive na cidade, para quem está visitando a cidade. Então, receber vocês todos aqui, nesse espaço que congrega uma programação grande, que inclui nesse dia as nossas florestas, mas que inclui também uma ampla área de visitação, uma área cenográfica muito bonita, que eu espero que vocês tenham a oportunidade de visitar. Para a gente é uma honra. Os presidentes dos realizadores desse espaço já deram as boas-vindas. Nós temos também aqui o presidente da nossa fundação, o Dr. José Roberto Marinho, que vai ter oportunidade no próximo evento de dar as boas-vindas a vocês também. Vamos falar do Florestabilidade. Eu quero, então, agradecer, pedir a todos para aproveitarem esse momento. E nós vamos ter que tomar um momentinho para exibir esse vídeo a vocês. A gente vai dar início, então, à programação. Eu vou chamar o Beto Veríssimo, que é do Amazon, para dar início ao evento dos Municípios Verdes. André, obrigado. Bom dia para todos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer aí ao Zé Roberto Marinho, em nome dos organizadores aqui desse espaço, por ter cedido generosamente aqui essa oportunidade para a gente falar de Municípios Verdes. E de maneira bem objetiva, eu vou chamar para compor aqui nosso bate-papo, começando com o governador Simão Jatene, do Estado do Pará. O prefeito Adnan Demac, de Paragominas. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas, Mauro Lúcio, o procurador da República, Dr. Daniel Azeredo, Então, a ideia é a gente ter realmente um bate-papo sobre os desafios do programa Municípios Verdes. E eu gostaria já começar pedindo que o governador desse uma ideia geral do Municípios Verdes, o que o que a gente tem até agora conseguido com esse programa, que tem pouco mais de um ano, né, dentro do governo. Obrigado, Beto. Bom dia a todos. Eu quero também agradecer a oportunidade desse espaço. Eu sempre tenho dito o seguinte, que a Amazônia, historicamente, tem sido muito fértil na produção de mitos. Nós transitamos de inferno verde para celeiro do mundo, de almoxarifado para santuário, dependendo da lente ou do humor com que nos olham. E essa forma bipolar, maniqueísta, lamentavelmente, efetivamente não tem ajudado muito para que a Amazônia cumpra o que nós entendemos que é o seu duplo papel. Nós entendemos que a Amazônia tem um duplo papel, sim. Ela tem um papel, como natural, eu diria, de prestadora de serviços ambientais em escala planetária. Mas ela tem também um papel sócio-histórico, cultural, que é ser base material objetiva de vida com qualidade para as pessoas que ali escolheram, nasceram, vivem, amam, morrem, etc. Então, como compatibilizar, na verdade, esse duplo papel? Esse, eu acho que é o grande desafio, quando você imagina que é uma região rica em recursos naturais, mas que ainda tem os piores indicadores sociais
do Brasil. Então, como, na verdade, você superar pobreza e desigualdade num cenário de restrição ambiental, num cenário em que não seja absolutamente aceitável que as gerações presentes, supostamente para resolver os seus problemas, inviabilizem o futuro. Esse é o grande desafio. Então, em função disso, o Estado, há alguns anos, vem fazendo algumas experiências, e é importante que a gente diga, não existe fórmula mágica para isso, né? Que vem desde a questão do macrozoneamento econômico e ecológico, da criação de grandes unidades de conservação. Então, foram passos importantes que foram trilhados a que se chegasse nas experiências de acertos e erros. A cada dia, nós nos convencemos de uma coisa. A questão, de fato, nós somos o que somos porque nós não nos determinamos individual e, sobretudo, coletivamente a sermos diferentes. Se nós assumirmos isso como princípio, essa história de discutir desmatamento ou qualquer uma outra coisa pressupõe, sobretudo, que a própria sociedade se perceba protagonista disso. É claro que os mecanismos de comando e controle que normalmente são utilizados, eles precisam e deverão continuar sendo utilizados, mas eles serão sempre marginais no sentido da construção, efetivamente, de uma outra sociedade, de um outro tempo, onde desenvolvimento sustentável não seja apenas justaposição de palavras, mas onde seja alguma coisa incorporada no cotidiano, na vida das pessoas. E foi exatamente a partir daí, das experiências vividas, de uma certa formulação teórica, e com um fato que eu acho que é fundamental, com a possibilidade de termos, no caso do município de Paragominas, um exemplo concreto, onde as pessoas demonstraram que era possível fugir do velho drama que, de vez em quando, e eu entendo como uma armadilha que se tenta impor à Amazônia, como se fosse possível na Amazônia fazer a opção entre produzir ou preservar. Olha, isso é uma bobagem, é o final do filme esse, eu sei, sem pagar ingresso. Então, na verdade, a partir dessa formulação teórica e da experiência concreta de Paragominas, é que nasceu com consistência a ideia dos municípios verdes. Primeiro, marcas dele. A sociedade é protagonista. Então, isso não é um programa do governo do Estado, não é um programa do município, não é sequer um programa de Estado, é mais do que isso. É necessariamente um programa de sociedade. O pressuposto é a adesão, o pacto entre os vários atores, como elemento constitutivo do próprio programa, da própria essência. Tá certo? Trabalhar com a questão dos mecanismos de controle e comando, mas à margem, porque o principal deve ser o quê? Demonstrar a viabilidade de você fazer desenvolvimento sustentável. Essa é a questão central do programa. E como ele nasce na base, ou seja, nasce de fato aonde as pessoas vivem e moram, que era um município, daí o título Municípios Verdes, né? É uma experiência que já começa a dar bons resultados. Paragominas, exemplo top, mas eu fico muito feliz. Hoje, no Pará, mais de 90 municípios já aderiram ao programa. E mais do que isso, nós tivemos, antes de ontem, não é isso? O anúncio de que um segundo município saiu da lista do desmatamento, da lista negra. E também município integrante do Município Verde. Tem 3 que estão na marca do pênalti, eu digo, bateu na trave, né? Tem vários instrumentos, eu não quero me alongar muito, mas eu queria só dar uma ideia geral de como é que nasceu essa questão do Municípios Verdes. Você vinha uma formulação mais geral, teórica, metodológica, conceitual, e teve o contraponto de uma experiência cotidiana, concreta, no município, e a fusão dessas duas coisas é que está na raiz do programa Municípios Verdes. É por isso que nós apostamos que ele pode, sim, sem ser panaceia, fórmula mágica, nada disso, mas ele pode ser uma bela experiência de, efetivamente, desenvolvimento sustentável. Eu queria, já aproveitando a menção a Paragominas, que o Adnan, eu lembro do Adnan chegando no meu escritório em 2008, com a notícia de que o município tinha sido incluído na lista vermelha, suja, dependendo da cor que a gente escolhe, né? E ele nos convidando para a gente ir para lá para dar uma virada. E eu lembro muito bem dessa primeira reunião, que tinha 500 pessoas no auditório. Então,
é legal um pouco voltar para trás e ver os desafios que a Dinan teve nesse primeiro momento e o que você está vendo aí para frente, como garantir e dar escala a essa experiência. Né? Ok, bom dia a todos. Rapidamente, num contexto geral sobre desmatamento, há meio século atrás, as cidades do nosso estado situavam-se nas margens dos rios. E os rios eram estradas. Até que o governo federal decidiu construir rodovias integrando o norte ao sul do Brasil e estimulou a colonização das margens dessas rodovias, daí surgiram cidades. E houveram recursos fartos para que você pudesse formar atividades econômicas no nosso estado, próximos às cidades. Aí surgiu essa cultura do desmatamento, meio século atrás, que era uma política pública do governo federal. Como é que você podia mudar isso aí? É só com ação de comando e controle? A gente entendia que não. É importante, mas não é só com ação de comando e controle. Seria com uma nova política pública. Se não houvesse ela federal, nem estadual, mas tinha que surgir, né, do seio da sociedade local. O Beto comentou de uma reunião que tivemos aí 500 pessoas. Dessa reunião surgiu um grande pacto social. A decisão não foi uma decisão isolada do prefeito. Se o prefeito sozinho baixasse um decreto, não ia funcionar, não ia ter eficácia. Houve êxito porque a sociedade decidiu, né, que a gente ia reescrever a nossa história e houve um grande pacto social. Nós conseguimos juntar na mesma mesa produtores rurais, ambientalistas, o setor econômico da cidade, as associações, sindicatos, e aí a gente só em 4 anos a gente conseguiu dar realmente uma grande virada. A cidade passou 2 anos difíceis, né, os primeiros 2 anos, 2008 e 2009, tivemos aí sucessivas perdas de postos de geração de trabalho, 2 anos seguidos de empregos negativos, tivemos no meio do caminho uma revolta popular, até que chegamos numa encruzilhada, de novo, reafirmamos o pacto. Não, o caminho é esse, a gente tem que seguir. Hoje, a gente já recuperou todos os empregos aí perdidos, a economia voltou a crescer, e melhor, trocamos empregos ruins por empregos sustentáveis, empregos perenes, empregos efetivamente que têm futuro. E a expectativa qual é? Continuar avançando. É a gente buscar a pecuária verde, que o sindicato desenvolve esse trabalho, trabalhar com a agricultura de baixo carbono, e aí não mais crescer horizontalmente, que a gente falava que era só você desmatar a floresta e formar pastagem na agricultura. A ideia é crescer verticalmente, é agregar valor aos nossos produtos, a não sermos produtores de matéria-prima. Para isso, a gente já está trabalhando na cadeia de móveis, temos uma fábrica de MDF que já produz chapas para a produção de móveis. A agricultura, a gente está implantando o primeiro frigorífico de pequenos animais para verticalizar a produção também. Ou seja, ciência, tecnologia, agregação de valor, a gente vai conseguir gerar cada vez mais renda para a cidade com a mesma área aberta e recuperando aí passivos ambientais do passado. E eu não tenho a menor dúvida que com esse projeto que o governador brilhantemente transformou numa escala estadual, eu não tenho a menor dúvida que vai ter sucesso, vai ter êxito, porque os momentos difíceis que nós passamos, não tínhamos governo para colaborar. E o governo do Estado, quando colocar a mão dele para apoiar os municípios na geração de atividades econômicas, que é o grande gargalo, eu não tenho a menor dúvida que os municípios vão ter, sim, condições de serem sustentáveis. Falando um pouco da pecuária, e aí eu vou pegar aqui o lado esquerdo da nossa conversa, a gente tem um rebanho aí no Pará de 18 milhões de cabeças. E eu lembro do embargo, do chamado embargo da carne, que começou... Aliás, tinha uma menção na revista The Economist sobre o procurador Daniel Azeredo, dizendo que nos últimos 10 anos na Amazônia ninguém conseguiu ter tanto impacto com uma medida como foi a ação do embargo da carne naquele momento, que eu acho que foi um ponto de inflexão nesse debate. E depois eu vou voltar um pouco para o Mauro, porque aí o Mauro que está na ponta, vendo como transformar aquilo que era aparentemente uma restrição numa oportunidade. Mas eu queria lembrar um pouquinho dessa história
do embargo e também as lições aprendidas nesse processo, Daniel. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que eventos como esses são fundamentais, né, para a gente aprofundar e pensar nas novas perspectivas que a gente tem nesse trabalho. O que eu vejo aí de evolução dessa ação de 2009, né, a ação restritiva, é realmente a evolução para o consenso, né, a evolução para o diálogo. E a evolução em um contexto político brasileiro totalmente adverso, porque geralmente a gente é pautado pelo que nossas lideranças políticas trazem, e o que nossas lideranças hoje conseguem trazer para a base é um conflito, né, quase futebolístico, quase um fla-flu, entre ambientalismo, entre produção. E, sem, né, nos deixar contaminar por essa base, a gente conseguiu, no Estado do Pará, um consenso, pelo menos de diálogo, né, de debate, em que nós colocamos os produtores rurais, as ONGs ambientais com todo o seu conhecimento técnico, o governo do Estado, o Ministério Público e os prefeitos, já no momento final dos municípios vezes no diálogo. Então, eu acho que o principal caminho, o principal diferencial do que a gente consegue produzir, do que a gente pode avançar, é realmente esse diálogo. E eu vejo hoje uma mudança de paradigma muito importante na gestão da Amazônia. Até 2009, 2010, até a evolução desse trabalho, a questão territorial rural era vista praticamente como uma questão de governo federal. E aí, quando o governo federal chegava, o município, os próprios órgãos estaduais não tinham nenhuma gestão sobre o que estava acontecendo naquele território, não tinham informação adequada para prestar para aqueles órgãos. A gente vivia quase um resquício da ditadura de uma intervenção federal ali numa área de gestão, inclusive com pessoas que não tinham conhecimento da realidade, aplicando decisões importantíssimas que mexiam com a realidade daqueles que estavam ali há 30, 40 anos e que sabiam que várias daquelas decisões não poderiam ser implementadas com o mínimo de sucesso. E o município, às vezes, ele inverte essa lógica. Por quê? Porque ele dá o apoderamento do setor local. Então, ele coloca a sociedade local, que é a sociedade que vive naquela realidade, como destinatária das tomadas de decisões, e esse, para mim, é o principal vetor de todo esse processo. Eu participei de alguns eventos nos últimos 3 dias aqui na Rio+20, todos eles organizados por ONGs, né, que têm um tratamento histórico aí com a questão ambiental no país. Eu ouvi muito uma terminologia que já está se denominada idade de ouro da questão ambiental no Brasil, que teria se encerrado em 2009. Estou aqui apenas reproduzindo uma opinião do que as ONGs estão colocando, que nós teríamos vivido de 88 até 2009 uma idade de ouro, e a partir de 2009 nós estamos tendo aí o desmantelamento de várias políticas importantíssimas do governo federal para a Amazônia, né? Código Florestal, medidas provisórias de redução de unidades de conservação, questão energética, grandes empreendimentos sendo colocados ali na região sem a estrutura adequada. E mesmo assim, né, paradoxalmente, com o desmatamento caindo em níveis históricos na Amazônia, né? E aí, como explicar isso? Para mim, a explicação vem justamente desse novo movimento que a gente tem hoje na região, que é o movimento de base, né? É um movimento de base para cima. Só que, pensando para frente, a gente vai ter de chegar a um momento em que o governo federal vai ter de reconhecer esse novo processo e passar a ser parceiro do que está acontecendo e trazer incentivos ali para os produtores. A gente acompanha hoje na imprensa um debate de se vai haver o pagamento de 30 bilhões, né, dos países ricos para projetos sustentáveis na Amazônia. Nós precisamos começar a quantificar com mais detalhes e com mais riqueza o patrimônio ambiental e genético que nós temos hoje na Amazônia e que os produtores rurais e que os prefeitos estão ajudando a preservar. Eu tenho certeza de que só o que foi feito nos últimos 2 anos supera em cifras econômicas esses 30 bilhões que hoje a comunidade internacional, com muita renitência, está aí pensando em pagamento. E se nós não tivermos daqui para frente uma visão crítica do que está acontecendo hoje na Amazônia, de que quem está mudando o processo é a base, é o local, nós não vamos ter daqui para frente o reconhecimento. Porque nós vamos precisar do reconhecimento não por uma questão singela de vaidade, mas por uma questão de solidificação, de consolidação do que está acontecendo, de políticas públicas que beneficiam o produtor. Os produtores, né, o Mauro Lúcio, os produtores de Paragominas e de outras regiões, precisam ter uma estrada boa para escoar a produção, precisam ter um incentivo de crédito bancário, como os produtores norte-americanos precisam, e nós só vamos poder dar esse tipo de incentivo, dar esse tipo de política a partir do momento que nós conseguimos reconhecer o trabalho que eles têm realizado ali na base, ali no setor local.
Eu lembro de uma dessas reuniões também, em que o Mauro, com seu chapéu já cinematográfico, qualquer filme ele é convidado, ele só pode ir para os eventos se ele trouxer esse chapéu. Num desses debates, um diálogo muito rico entre o Mauro, uma liderança da área de pecuária, com outros pecuaristas, mostrando que dava para dar uma virada na produtividade da pecuária, que na Amazônia é muito baixa, né, Mauro? E como tem sido esse convencimento, do seu convencimento com as outras lideranças de pecuária e o papel que o sindicato tem tido aí, fora de Paragominas, porque você viaja para o resto da Amazônia, né? Você virou o caixeiro viajante agora, tá? Tudo que é lugar você aparece agora. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite e parabenizar pelo evento e agradecer a oportunidade do setor produtivo, principalmente do setor rural, e eu sou um representante mais da pecuária em si, ter a oportunidade de vir e de debater temas como esse do Município Verde aqui. É bom a gente lembrar o passado, né? Como todos já citaram, a questão a pecuária foi para a Amazônia realmente para poder... nós precisávamos de conquistar. Era uma parte do Brasil que o governo federal queria também ter o controle sobre lá. A pecuária era a única, e ainda até hoje, é a única atividade que consegue sobreviver com baixa infraestrutura. Mas, com isso, nós perdemos muito tempo. Com essa baixa infraestrutura, nós não conseguimos agregar tecnologia às nossas atividades. É o contrário da agricultura, é o contrário da civicultura, que já foram herdando terras que a pecuária foi formando, e elas já com infraestrutura de estrada, de tecnologia. Então, ela conseguiu já fazer, já melhorar, já ter uma atividade altamente tecnificada. O que nós precisamos hoje é a mudança. Eu acho que o nosso setor ele não tem concorrência, nenhum produtor é concorrente do outro. Isso, por um lado, é muito bom, mas, por outro, ele traz uma ineficiência muito grande no setor. E isso foi o que aconteceu conosco. E nós nunca acostumamos com concorrentes. Então, em 2009, quando apareceu o Ministério Público com aquela ação, todo mundo enxerga como um fantasma. Então, para produtor, a ONG é um fantasma, o IBAMA é um fantasma, o Ministério Público, a Secretaria do Meio Ambiente, porque a gente não tem a cultura da concorrência. Então, isso é muito difícil para nós. Mas o que aconteceu diferente no caso nosso, no caso de Paragominas, é porque nós viemos da raiz. Eu sou produtor, sou filho e neto de produtor, e eu sempre trabalhei bem, a terra sempre foi a minha paixão. E eu estava vendo que quem me representava, quem falava por mim, o que estava mostrando, não era aquilo que eu fazia. Então, aí foi desse ponto que nasceu o intuito de ter liderança, de falar, de mostrar. Eu precisava de apresentar um outro trabalho, uma outra verdade da atividade que a gente fazia. Eu não sou ambientalista, não sou conservador, mas eu olho muito o lado de mercado. Eu não consigo ter uma atividade boa e uma atividade crescente se eu não consigo conquistar o mercado. Então, eu enxergo muito isso aí. Essa questão entre ruralista e ambientalista, quando nós conseguimos sentar à mesa, conseguir conversar, todos dois desarmados, nós conseguimos achar o caminho ideal para as nossas atividades. Eu acredito que tanto os produtores, tanto os ruralistas quanto os ambientalistas, se eles querem futuro, se eles querem uma coisa crescente, nós vamos ter que nos dar as mãos e fazer as coisas bem feitas. Eu acho que toda atividade ela tem impacto. O interessante nosso é minimizar esse impacto. Então, é em cima disso que nós estamos trabalhando e sempre trazendo a pesquisa, sempre trazendo a ciência para estar junto conosco, para poder nos orientar e nós ter rumos melhores.
A questão de preservação, falar que engessa, isso é conversa fiada, isso é mentira. A gente tem condição, o que hoje nós mais temos é terra, são áreas para produzir, o que nós temos são produtividades muito baixas. Né? Então, a gente tem uma condição de melhorar isso incrível. Como nós tínhamos baixíssimas tecnologias, as nossas aberturas, né, foram muito mal feitas. Nós não tínhamos assim uma previsão, nós não sabíamos aonde estávamos fazendo. Então, hoje, eu acho assim, nós trouxemos o cadastro ambiental rural para dentro dos nossos imóveis para um zoneamento. É um zoneamento da propriedade. Então, você vai produzir aonde você deve produzir, aonde tem aptidão. Né? Então, eu acredito que essa conta é só o setor produtivo que tem condição de pagar a curto prazo. Acredito muito nas prestações de serviços ambientais, nas vendas de crédito de carbono, mas eu acho que isso é uma coisa mais a longo prazo. E mais interessante, se a gente não quantificar, nós não vamos conseguir vender. Porque quando você entra para vender um produto, você tem que quantificar. Você tem que saber quanto que é e a qualidade desse produto. Então, o outro trabalho que nós estamos fazendo é o enriquecimento das áreas, as áreas que têm baixa aptidão agrícola, nós estamos entrando, reflorestando com essências nativas para poder aumentar, dar um incremento na biodiversidade, e aí sim, nós termos ativos de alta qualidade para poder vender. Eu acho que é isso que é o interessante. Governador, o Mauro mencionou essa questão da baixa produtividade da agricultura, da pecuária, principalmente, e o Pará tem já desmatado 25 milhões de hectares, o que é o tamanho do estado de São Paulo inteiro. Dá 20% do território do estado, porque o estado é realmente muito grande. Qual é o desafio nessa área? Quer dizer, quando a gente está pensando na equação de reduzir desmatamento cada vez mais, como lidar com a questão dessa baixíssima produtividade dentro do município? Qual é a estratégia que está se pensando sobre isso? Bom, desde, na verdade, de quando se fez o macrozoneamento, já se havia percebido o seguinte. Imagine os senhores o seguinte, se nós temos 25 milhões de hectares no estado de áreas abertas, tá? Se incluirmos aí a questão dos campos, isso ainda cerrado, chega a mais uns 8 milhões, chegamos a 33 milhões de hectares. 33 milhões de hectares é uma área gigantesca em qualquer lugar do mundo, não tem nenhuma. Então, uma das primeiras coisas é absolutamente necessário desmistificar que o não avanço sobre a floresta é uma trava ao desenvolvimento. Essa é uma bobagem que a gente tem que ter a coragem de assumir e mostrar que, com números, dá consistência a esse tipo de coisa. E vamos fazer um exercíciozinho aqui rápido. Me ajudem um pouco aí, todos vocês. Né? 33, foi esse o número, não é isso? Chegamos 25 mais 8, 33 milhões de hectares. Desses 33 milhões, nós devemos ter alguma coisa de agricultura, tá? Que deve chegar a 1,5 milhão de hectares. Tá? Vamos colocar que a gente tenha já de novas florestas, plantio, silvicultura, etc. Vamos colocar mais 500 mil hectares. Nós chegamos que não chega a isso, mas chegamos a 2 milhões de hectares. Só para arredondar, para a gente não ficar perdendo tempo aqui com a máquina de calcular. Então, de 30, tá certo? E 5 nós fomos, de 33 nós fomos para 31. Tá? Então, esses 31, em tese, estariam sendo ocupados pela pecuária. Tá? Ou terras abandonadas. Se o número é 18 milhões de cabeças, hoje o rebanho do Estado, de novo, conta de taberneiro. Tá? Conta de taberneiro. Se a gente colocasse uma cabeça por hectare, que é baixíssimo, nós precisaríamos de 18. Nós estávamos em que número? Então, já tínhamos folga. Já tínhamos folga. Então, qual é o desenho que nós temos hoje no Estado? Primeiro, nós não queremos nada mirabolante, não. Nós achamos o seguinte, que é possível modernizar pelo menos metade da pecuária
num curto espaço de tempo e sem nenhuma grande revolução. Então, se nós acharmos que 18 milhões de hectares, você pode ter aí, né, 4,5 milhões de hectares, se a gente chegar a 2 cabeças por hectare, ocupando 9, e os outros 9, cada um ocupando 1, chegamos aos 18 com 13 milhões de hectares. 13 milhões de hectares, mais os outros 3 que estariam sendo usados, nós chegamos em 16. 16 para 33, nós temos, na verdade, o quê? Metade das áreas que hoje estão subutilizadas, tá certo? Ou não estão sendo utilizadas. Então, ficar discutindo desmatamento, vamos ser francos, é uma coisa absolutamente irracional. Isso só se sustenta por quê? Porque o custo dessa história é socializado. Porque hoje já é possível, inclusive, comprovar isso. Essa atividade é tão ineficiente que ela se sustenta pela socialização dos custos. Os resultados são privatizados e os custos socializados, então essa atividade se sustenta. Mas o século XXI e o novo milênio que iniciamos não vai comportar, e cada vez menos, não é só na pecuária, não, em nenhum tipo de atividade, essa questão da reprodução, né, da ineficiência. Então, e aí eu quero dizer para vocês o seguinte, nós já assinamos a redução do 80%, né, até 2020. Nós, no Estado, estamos nos propondo e achamos que é possível ir além. Achamos que é possível ir além, né? E nós escolhemos exatamente essa conversa porque, para nós, tudo passa por pacto. Não tem essa história de achar que o governo sozinho vai fazer, que o Ministério Público, o governo federal, nenhuma esfera de governo sozinho tem o condão de fazer isso. Tampouco as ONGs têm o condão de fazer isso sozinho. Ou nós fazemos, de fato, uma grande aliança, então, tecnicamente é possível? É. Eu acho que nós tínhamos que assumir, sim, 2020, tá certo? Desmatamento zero. Zero. Desmatamento líquido zero. Acho que é uma meta que a gente pode assumir e ter a coragem de ir claramente perseguir isso. Assim como não se apostou, a média de 2009, 2011, que a gente já estava com o quê como média? 6 mil, nós caímos de 6 mil e pouco, chegamos a 3 mil já. Então, é possível. Agora, para isso, nós precisamos fazer o que nós temos discutido muito entre nós e queremos também socializar com vocês. Eu digo que a Amazônia tem que enfrentar o que eu chamo de tripla revolução. A revolução pelo conhecimento, porque sem conhecimento nós não conseguimos incorporar tecnologia, nós não conseguimos elevar a produtividade, nós não conseguimos dar melhor uso a essas áreas. A revolução pela produção e a revolução por novas formas de gestão e governança. E, para isso, nós precisamos de parceria. O festejar esse evento é porque eu tenho certeza do seguinte, eu não conheço nenhuma experiência bem-sucedida de desenvolvimento que a autoestima não tenha sido o fermento fundamental. Não conheço. Então, na hora que você começa a mostrar que é possível você ter bons exemplos, e esses bons exemplos têm sucesso, você cada vez mais consegue a adesão e esse protagonismo da própria sociedade, esse protagonismo coletivo, que é o elemento que deu certo em Paragominas, que está dando certo em Santana, que eu tenho certeza que em breve nós vamos estar tirando também Tailândia, que foi aí manchete nacional como um município terrível, e que bateu na trave, não sair da lista negra agora, né? Com forma concreta, você tem uma formulação e você tem exemplos concretos que mostram que a sua formulação, tá certo? Não é um delírio. E é isso que nós precisamos, eu acho que, trabalhar e cada vez mais mostrar. Então, eu acho que economicamente é viável, acho que dá para assumir, não é uma meta simples, temos muito problema, uma montanha de problemas. Quer exemplo disso? Nós vamos ter que fazer claramente o seguinte, os assentamentos hoje têm um peso importante na questão do desmatamento. Não adianta ficar culpando, tá certo, criminalizando, não é isso não. Nós precisamos arrumar uma saída para que esses desmatamentos tenham
Porque nós perdemos aquela primeira dimensão da nossa conversa. A Amazônia, eu acho que ela tem que sim. Ela tem um papel natural de prestadora de serviços ambientais em escala planetária. Mas ela só exercerá esse papel se ela for base material de sustentação, de vida digna para as pessoas que ali vivem e ali moram. E eu acho que esse é o desafio que nós estamos tentando construir coletivamente. Adnan, um pouco do que você vê também nesse futuro, nessa visão de 2020 do desmatamento zero líquido, quais são os desafios e as lições de Paragominas que podem ajudar nessa trajetória? Bom, eu também acredito, né, a nível de sociedade local, uma escala menor, Paragominas praticamente já está nesse número, né? Agora, é importante a gente dizer o seguinte: é indispensável a gente fortalecer a economia do Estado e a dos municípios. O caso, por exemplo, de Paragominas. O governador citou aí os 33 milhões de hectares abertos no Estado. Paragominas tem 2 milhões de hectares, nossa área territorial. 1.400.000 hectares em florestas, que vão permanecer em florestas, e em torno de 600.000 hectares abertos. Dos quais, áreas agricultáveis, depois que fizemos o CAR e o zoneamento, 250.000 hectares. Temos muito a crescer ainda, porque só temos 70.000 hectares plantados de agricultura. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o seguinte: 250.000 hectares é uma área pequena? Não, para a agricultura não, é uma área enorme. Basta você ver Rio Verde, no Goiás, que é um município eminentemente agrícola, e Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, com atividade econômica semelhante. As áreas territoriais desses dois municípios são menores do que a de Paragominas, mas a renda per capita de Lucas é 3 vezes maior do que a de Paragominas. A de Rio Verde é 2 vezes maior do que a de Paragominas. Significa o quê? Significa que nós temos que avançar cada vez mais para que a gente possa reduzir desmatamento no conhecimento, na ciência, na tecnologia, e, em especial, na agregação de valor. Nós não podemos ser produtores de matéria-prima na Amazônia, nós temos que ser produtores de produtos acabados, de valor agregado. Porque aí você vai levar a renda para a cidade, para que a população possa ter um certo conforto, um padrão de vida, sem necessidade de ingressar novamente na floresta. E aí é indispensável a ajuda do governo federal. Não é nenhuma crítica ao governo federal, não. Afinal de contas, nos últimos 4 anos, a gente caminhou com pernas próprias em Paragominas, sem reclamar de ninguém, sem reclamar de governo nenhum. A gente foi muito proativo, a sociedade foi muito proativa. Mas é indispensável que o governo perceba cada vez mais de que a gente tem que ter condições diferenciadas na economia lá da Amazônia. O meu município está com uma fábrica de MDF, de madeira reflorestada. Queremos transformar num grande polo moveleiro para agregar valor. Claro que tem que ter isenção de IPI, ou redução de IPI no polo local. Por quê? Porque você leva renda para a cidade. E você levando renda para a cidade, você evita ingressar na floresta. Porque as pessoas não ingressam na floresta porque são maus, porque são bandidos. Não. Em regra, não. Isso é exceção. Em regra, porque precisam de renda. Foram incentivadas, estimuladas a criar essa consciência de que gera renda. Então, eu acredito, Beto, que se houver realmente um esforço tripartite aí, o Estado assumindo aí a dianteira, os municípios aderindo ao programa, como temos 90 ou 94 municípios no Pará que aderiram ao programa, mas o governo federal vindo estimular com a mão amiga, com a mão do compartilhamento, não só com a mão da opressão, do comando e controle, mas a mão amiga, a mão do compartilhamento, a mão de trazer os incentivos para fortalecer a economia. Eu não tenho a menor dúvida que talvez antes de 2020 a gente consiga zerar o desmatamento na Amazônia. Daniel, um pouco desse... A gente falou um pouco até agora de cadastro ambiental e tal. Diria a importância do cadastro também para o Mauro, a mesma pergunta, e até para algumas pessoas que não conhecem um pouco esse conceito do cadastro. Eu diria, quando a gente usando essa, entre aspas, a evolução, o cadastro teve um papel fundamental. Só para lembrar que, em 2009, o Estado do Pará tinha menos de 600 propriedades com cadastro rural. Hoje nós temos 54 mil propriedades com cadastro rural. Então, o cadastro tem sido uma ferramenta muito importante. Era importante que a gente falar um pouquinho mais do cadastro e o papel que o cadastro vai ter
no apoio à meta da gente chegar com esse desmatamento zero em 2020 e a adesão dos produtores, o papel que ele tem tido aí nesse assunto. Hoje, dentre as ferramentas que nós já construímos na Amazônia, eu considero o cadastro a mais importante delas, né? Eu até faço uma analogia, o desmatamento hoje é de fácil verificação. O satélite me dá aí o desmatamento de 10, 15 dias atrás, né? Por que então que você não consegue fazer o controle? Porque você não consegue identificar quem desmatou. É como se você tivesse um cruzamento de trânsito e tivesse um radar que filma todo o carro que vai atravessar aquele sinal vermelho. Então, o carro passou, o radar tira foto. Mas por que você não consegue identificar qual carro atravessou o sinal vermelho? Porque o carro está sem placa. É assim no desmatamento. Onde cai o desmatamento, onde cai o ponto, a gente sabe. A gente sabe 10, 15, a gente pode mandar uma equipe no local no mesmo momento. O que a gente não sabe? Quem é que é o ocupante daquela área, já que o cerne, né, a origem disso tudo é uma ausência de regularização fundiária da região da Amazônia. Então, você não tem identificação de quem causou aquele desmatamento, e aí você não tem a responsabilização nem o controle. Avançar de 600 propriedades cadastradas para 54 mil foi um grande salto de gestão, né? Se em um primeiro momento a gente enxergava o cadastro ambiental rural, e o Maulus pode falar disso melhor do que eu, como instrumento para fazer esse monitoramento ambiental, fato é que, a partir da experiência de Paragominas, o cadastro se revelou um instrumento de gestão fenomenal para qualquer política pública hoje que se vai fazer na Amazônia. Vacinação de gado. Pelo cadastro ambiental rural, você vai conseguir quantificar o número de vacina necessária, onde está o rebanho. Era comum faltar no local, estragar a vacina em outro por conta desse tipo de falta de informação. Merenda escolar. Tudo isso você consegue acessar ali pelo cadastro ambiental rural. Então, é uma fonte de gestão hoje muito boa, muito forte, né? Talvez a melhor que a gente já construiu pelos vários atores, inclusive pela questão ambiental. Quais foram as resistências que a gente teve de vencer e que a gente continua tendo de vencer? Primeiro, o próprio setor produtivo ele tinha um receio de ser punido. Então, eu desmatei em 2005, eu desmatei em 2003, agora eu vou fazer esse cadastro. Eu sou um servidor público que não tenho CPF, eu não pago imposto de renda. Se eu vou fazer CPF para começar a pagar imposto de renda, então nós temos que construir de novo, né? A gente volta sempre no diálogo, um amplo acordo com o IBAMA, com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Nós não vamos punir nenhum produtor que entrar no cadastro ambiental rural. E isso foi fundamental para a evolução do processo. Tivemos de chamar a indústria para o acordo. Olha, vocês também têm que ajudar, vocês estão fomentando o desmatamento, vocês não podem mais comprar de quem não faça esse cadastro ambiental rural, isso é um aspecto importante. E no bojo dos municípios verdes, agora a criação de benefícios, né, para quem se inseriu nesse cadastro ambiental rural. Nós estamos pensando aí o governo do Estado está pensando na questão do ICMS verde. Nós conseguimos já um acordo para desembargar os produtores rurais que entraram nesse cadastro, estão participando de todo o processo, ou seja, uma série de benefícios para incentivar o cadastro do ponto de vista positivo, né, trazendo e agregando isso para os produtores rurais. Nós precisamos, né, e nosso objetivo agora para o segundo semestre desse ano é trazer esse mesmo número para os demais estados da Amazônia, né, tentando exportar um pouquinho o modelo que está acontecendo no Pará, para ver se a gente consegue aumentar. Nós estamos com o desmatamento do ano passado no estado do Pará de 3 mil quilômetros quadrados, o governador citou, e a meta do governo federal para 2020, o Pará ficaria mais ou menos em torno de 1.000, né, um terço. E nós já temos, o Amazon publicou um estudo recente que, nas áreas que tem o cadastro, o desmatamento é de um terço do desmatamento atual. Ou seja, se a gente conseguir cumprir a meta do cadastramento como vem sido feito, nós vamos conseguir aí chegar nessa meta num curto período de tempo. Mauro, fala um pouco também do cadastro, e você viaja muito também, e como tem sido esse convencimento? Quando você vai lá para São Félix do Xingu, Novo Progresso, para os municípios mais do oeste, e fora do estado, você tem ido no Mato Grosso, vai para Roraima, não sei se já foi no estado do governador, mas já foi no Amazonas também, Apuí, foi no Apuí também, com os produtores lá. Então, fala um pouco desse diálogo em torno do tema do cadastro. Bom, o cadastro ele é o maior instrumento de monitoramento que tem, ponto. E aí seria ponto para as meninas, né? Agora, no olhar de produtor, o que nós conseguimos com o cadastro é uma ferramenta de gestão. É a melhor ferramenta de gestão da propriedade. É interessante, por exemplo, tanto no Estado, em cima de 33 milhões e essas contas que são feitas, mas no município, quando a Dinan coloca
e a gente consegue ver esses números. O que faz? A silvicultura e a agricultura, elas são muito eficientes, e elas só contabilizam as áreas que elas produzem. A pecuária, ela, por ser uma atividade de baixo conhecimento e que começou com baixa tecnologia, nós abrimos muitas áreas que nós não devíamos abrir. E essas áreas, assim como o governador disse, estão abandonadas porque elas são de baixíssima produtividade, mas elas são computadas como áreas de pecuária. Então, quando você faz o cadastramento, você consegue fazer o zoneamento da tua propriedade. E aí você consegue saber quais são as áreas que têm aptidão. Esse zoneamento ele é interessantíssimo, porque nós precisamos, eu acredito, do zoneamento por propriedade, muito melhor do que um zoneamento por município. Porque o que nós precisamos do Pará é crescer a economia. Então, nós precisamos de fomento, nós precisamos de crescer as atividades. Só que elas têm que ser crescidas nos lugares certos, com conhecimento. Nós precisamos de estrada, nós precisamos de infraestrutura para poder fazer isso. O que nós precisamos da parte do produtor é garantir que esses investimentos, que essa infraestrutura não vá gerar desmatamento. Eu acho que nós temos hoje a condição não só de parar com o desmatamento, mas nós temos condição de devolver de 20% a 30% dessas áreas que estão abertas com florestas, com essências nativas para a natureza. Crescer a biodiversidade, enriquecer a biodiversidade, porque essas áreas elas não produzem, elas não são de baixa tecnologia. A Amazônia ela tem aptidão para mato. E as outras atividades, para ser tocadas, têm que ser muito bem tocadas. Então, quando você não consegue tecnificar essas áreas, é melhor você voltar àquilo que elas têm aptidão de ser. É mais barato e mais rentável para qualquer um. Então, no cadastramento, nós conseguimos fazer esse zoneamento. Nós pegamos as áreas que têm aptidão de grãos, nós pegamos as áreas que têm aptidão para pecuária e conseguimos fazer isso. O que nós precisamos é de fomentar. Agora, só para a questão de números, o mais interessante de que uma cabeça, alguma coisa assim por hectare, é a gente falar sobre produção. E aí, o desafio da pecuária, ele é muito fácil. Nós temos 6 propriedades onde nós estamos fazendo um projeto, e a gente tem visto que nessas 6 propriedades já eram propriedades de ponta, que já tinham trabalhos diferenciados. Em 15% da área, nós estamos colocando 60% do rebanho. Mais do que isso, aí eu vou falar da minha, porque não precisa de botar o nome de ninguém. Eu tenho uma produtividade por hectare, até um ano atrás, de 415 quilos de carne por hectare por ano. Isso aí é mais de 4 vezes a média que nós temos no Pará. Tá? Hoje, nessas áreas intensificadas, eu produzia 400. Nas áreas intensificadas, tem áreas que vão produzir até 1.500. Então, significa que eu tenho 17% da minha área tecnificada. Em 17% da minha área, eu estou produzindo 50% da minha produção. E eu tenho, dentro da minha propriedade, áreas que produzem 100, áreas que produzem 400 e áreas que produzem 1.500. Então, esse zoneamento ele é fantástico para você saber aonde você deve fazer, aonde você põe e tem retorno.